Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida de sua família, você que está em casa acompanhando a nossa live. Deus possa tocar o seu coração essa manhã com sua palavra e que você esteja realmente louvando ao nosso Deus aí da sua casa, que você possa preparar, né, um ambiente solene aí onde você esteja, para que nós possamos louvar a esse Deus juntos nessa manhã. Vamos orar a Deus nesse instante. Abaixe sua cabeça. Vamos colocar as nossas vidas diante desse Deus nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar, porque mesmo nós vendo, Deus, que as circunstâncias estão desfavoráveis devido a vários problemas, várias adversidades, nós podemos sentir, ó Pai, a sua mão sobre nossas vidas, ó Pai. Podemos sentir, ó Pai, o seu amor sobre nós. Podemos sentir, ó Pai, que mesmo diante dessa pandemia, nós temos o consolo, ó Pai, que é a sua presença, que é a sua mão sobre nossas vidas. Que nesse instante o Senhor venha colocar a sua mão sobre cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Cada um dos nossos irmãos que estão em casa, ó Pai, assistindo a live. Cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui para louvar o seu nome, ó Deus. Queremos, ó Pai, pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Deus, nos guardando, nos dando saúde e ajudando, ó Pai, que essa fase passe o quanto antes. Queremos colocar nossas vidas diante de Tuas mãos, ó Pai, e receba nosso louvor aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar o nosso louvor a Deus nesse momento.
preciso ser reconhecido por ninguém. Declare isso a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto de a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Amém. Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122 vai ser a exposição de hoje. Salmo de número 122, é um cântico de Davi. Davi compõe 2 salmos nesta seção do saltério chamada de cânticos de romagem. Eram cânticos que eles cantavam quando estavam em peregrinação para Jerusalém. Você sabe que o judeu, 3 vezes por ano, para celebrar as festas que haviam sido prescritas na lei de Moisés, precisava se deslocar de qualquer região em que ficava para o centro, para o Monte Sião, para Jerusalém, para esta cidade santa na Antiga Aliança, e eles precisavam celebrar uma das festas. Geralmente um judeu devoto, piedoso naquela época, ia 3 vezes ao ano em peregrinação. E eles tinham 15 salmos para cantar durante esse caminho, chamado de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. São 15, desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E Davi compõe 2 deles. O grande rei Davi compõe o Salmo 122 e o 124. Hoje nós vamos debruçar sobre o Salmo 122, nós vamos seguir essa estrutura de pensamento. Primeiro eu vou expor o Salmo de como ele significava para os irmãos da Antiga Aliança, o que isso queria dizer para aquela época. Depois nós vamos entender o reflexo disso na Nova Aliança e por fim aplico este Salmo para nós, igreja do Novo Testamento.
E então vemos o que essa palavra, que é sempre útil para o ensino, para a repreensão, tem a dizer para a igreja de Deus hoje. Então o Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Deus, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, destampa os nossos ouvidos, para que, de fato, entendamos a tua palavra, para que sejamos confrontados por ela nesta ocasião, Senhor, que possamos, de fato, estar, Deus, conectados contigo através do teu Santo Espírito e na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, primeiro eu vou dizer o que este salmo significava para os irmãos da antiga aliança. Como eu disse, ele era cantado nesses períodos de peregrinação, 3 vezes por ano, para a celebração das festas, especialmente a Páscoa. Eles precisavam se deslocar geograficamente para aquela cidade santificada. O salmo inteiro fala de Jerusalém. Ora, antigamente era chamada de Jebus, porque era do povo jebuseu, e foi conquistada por Davi. Davi foi o grande general que estabeleceu aquela cidade no Monte Sião. E faz muito tempo, desde Moisés, quando eles estavam entrando na terra prometida, Deus já disse, quando vocês chegarem lá, eu vou escolher um lugar para adorar o meu nome. Então, era uma profecia desde Moisés, olha, Deus vai escolher um lugar, Deus vai escolher um lugar. Todos os outros deuses tinham os seus lugares, alguns deuses eram adorados nos rios, nas matas, nos altos, nas montanhas, em vários lugares, mas daí Deus disse, eu vou escolher um lugar, já que o judaísmo, aliás, a grande contribuição do judaísmo, historicamente falando, é o monoteísmo, ou seja, acreditam num só Deus, um Deus verdadeiro. Estava na lei de Moisés. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E se tem um único Deus, um único lugar de adoração, que era Jerusalém. Por isso, Jerusalém foi chamada de cidade de Davi, cidade santa, o lugar em que habitava o Senhor. E Deus aprovou isso tanto que trouxe para o Monte Sião a Arca da Aliança, na época de Davi, e o tabernáculo, aquele montado por Moisés, foi agora estendido no Monte Sião e o povo adorava. Ali estava a habitação de Deus. Deus descia com sua Shekinah, a glória do Senhor, a fumaça enchia o Santo dos Santos dentro do tabernáculo, e aquilo era a oportunidade de comunicação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para fazer sacrifícios dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo. O templo ainda não havia sido erigido. O templo é erguido por Salomão, filho de Davi, e depois esse templo continua até ser tomado por Nabucodonosor, depois reconstrói em Esdras e Neemias, é reformado por Herodes e acaba no ano 70 depois de Cristo, e não mais se construiu um terceiro templo. O ponto é que a cidade de Jerusalém é aclamada nesse salmo como sendo o centro religioso e político, porque lá estava estabelecida a monarquia. Saul, Davi e Salomão, os reis do Reino Unido, e depois os filhos de Salomão, ou Roboão e Jeroboão, se dividiram as tribos, não é? As tribos do norte tiveram uma capital em Samaria, Israel, capital Samaria. As tribos do sul, que são o povo de Judá, tinha por capital Jerusalém. Mas Jerusalém se tornou o centro religioso e o centro político
daquele povo. Então vamos à exposição do Salmo para os irmãos entenderem o que este Salmo significava para o irmão nosso da antiga aliança, para a igreja de Deus antes de Cristo vir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pensa num judeu lá da tribo de Dan, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, pessoas que estavam longe geograficamente, mas que tinham a obrigação de, pelo menos uma vez, mas especialmente 3 vezes no ano, peregrinar para Jerusalém. E de repente ele diz para esse peregrino, quando um amigo dele vai passando dizendo, está chegando a época de levar as primícias, está chegando a época do Rosh Hashanah, que é o começo do ano, em que 14 dias depois se celebra a Páscoa, está chegando o tempo, vamos à casa do Senhor, e olha a exuberância, a alegria. É claro que Davi está aqui se colocando na pele de qualquer judeu da sua época, dizendo, Davi morava em Jerusalém, ele não experimentava esse desejo de peregrinação, mas ele compôs este salmo para ver a euforia do povo que se aproximava da cidade santa. Então quando diziam, vamos à casa do Senhor, isso era um momento de júbilo, um privilégio importantíssimo para o povo judeu, que precisava estar junto, que precisava tocar, que precisava ver a cidade santa. Então eles se enchiam de alegria, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ele faz aqui uma prosopopeia, uma personificação. Jerusalém se torna um vocativo. É uma epígrafe aqui, dizendo, olha que interessante, uma apóstrofe. Olha, ó Jerusalém, os nossos pés estão dentro de você. A ideia aqui é linda, dizendo assim, os nossos pés, depois de tanto caminhar, pensa, passando por vales, por desertos, por montanhas, agora eles pisam na cidade santa. Olha, os nossos pés pararam. Finalmente, eles estavam andando, quem sabe há dias, semanas, meses. Eles estavam só andando nos degraus, até agora entrarem numa das portas. Era uma cidade murada, muito bem estabelecida no Monte Sião. E agora eles podiam entrar. Está dizendo, olha Jerusalém, nós chegamos. Olha que beleza, nós estamos aqui. Jerusalém, e agora ele elogia a cidade, dos versículos 3 a 5, ele tece elogios belíssimos. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Ele olhava para a solidez dos muros, ele olhava para o encaixe perfeito das pedras, tanto do palácio, quanto das construções que havia. Ele diz, essa é uma cidade robusta, firme, é uma cidade compacta, e tem um significado teológico também, porque várias nações, várias tribos compunham uma só nação. Ou seja, pessoas de diferentes contextos, lutando as adversidades diferentes, estavam reunidos num só lugar, numa só cidade compacta, num lugar estabelecido, único. Isso era muito lindo, era de admirar aos olhos do salmista, uma cidade compacta. Versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, ele diz, é para cá que estão afluindo as tribos. Pensem, todo mundo está vindo para o mesmo lugar. Que delícia, que alegria ver irmãos que estão vivendo para lá do Jordão, não é? Lembra que tribos ficaram do lado de lá, Efraim e Manassés, e depois tribos que estavam ao norte, tribos ao sul, de toda parte estão afluindo para lá, como convém a Israel, isso estava prescrito na lei mosaica, para renderem graças ao nome do Senhor. Davi sempre, nesses momentos de festa, organizava os levitas para ficarem cantando o dia inteiro. Então eles sempre estavam cantando, havia muita música, muito júbilo e ação de graças. Então essas festas significavam para o povo gratidão. Eles estavam lutando, eles estavam tendo prosperidade, eles estavam tendo êxito nas suas obras e diziam, eu preciso ir para Jerusalém agradecer ao Senhor, eu preciso ir lá render louvores ao seu nome, eu preciso louvar a Deus. Os judeus iam lá para Jerusalém prestar culto ao Senhor. Versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Expressão linda, dizendo tronos de justiça, porque lá era o epicentro da lei. Lá era uma monarquia e acontecia rex lex, ou seja, o rei é a lei, e ele podia promulgar decretos, editos que podiam atingir toda a nação. Então, o salmista está celebrando que lá havia tronos de Davi. E de fato, a descendência de Davi sempre se manteve em Jerusalém.
não é? Lembra que Ezequias, um dos descendentes, Josias, outro descendente, Manassés, Joaquim, vários são os descendentes que se sediaram em Jerusalém. Eles estavam lá, firmes naquela mesma cidade. Percebam que lá ficaram os tronos de Davi, os tronos de justiça. Versículo 6, ele agora dirige o seu salmo para todos os interlocutores, dizendo: orai pela paz de Jerusalém. É um judeu aqui, Davi, dizendo: orem pela paz, porque se Jerusalém, que é o epicentro da nação, que é o centro político e religioso, estiver em paz, toda a nação está em paz. Todo mundo vai poder vir peregrinar para cá, todo mundo vai trazer os seus dízimos à casa do Senhor, todo mundo vai poder gozar de liberdade, tranquilidade, segurança. Orem pela paz de Jerusalém, ora para que sejam prósperos os que te amam. Ele diz, olha, aqueles que abençoam Jerusalém, aqueles que se preocupam, aqueles que amam Jerusalém, que eles sejam prósperos, que as coisas deem certo na vida, que eles tenham êxito nos seus trabalhos, reine paz dentro de teus muros, versículo 7, isso é bonito também, não apenas paz com as nações circunvizinhas, mas paz dentro. Ora, não adianta nada você não ter guerra contra os amonitas, contra os da Síria, e ter divisão dentro da própria Jerusalém. Ele está pedindo para reinar a paz dentro dos muros de Jerusalém. E prosperidade nos teus palácios. Porque se o rei fosse próspero, a nação também seria. Havia uma representatividade federal muito importante naquela época. Se o rei pecava, todos pecavam. Lembram de Acás? Era um rei muito mau e a nação fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Depois vem Ezequias, que temos estudado a quarta-feira, restaurou o culto, teve uma reforma religiosa impressionante em 7 meses de reinado. E depois ele reinou 29 anos com muito bom êxito e o povo o acompanhou numa reforma espiritual verdadeira, genuína diante do Senhor. Mas o filho dele, Manassés, pecou contra o Senhor, era feiticeiro, era o que era mal, daí voltaram os altos dos montes, a idolatria voltou para a nação. Ou seja, quando ele pede prosperidade nos palácios, é porque ele entende que se o rei peca, o povo sofre. Se o rei sai dos caminhos do Senhor, o povo paga por isso. Do contrário, se houver prosperidade no palácio, se houver paz no rei, o povo então também é abençoado. Versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Ele está dizendo, eu sei que se houver paz em Jerusalém, os meus irmãos e os meus amigos vão estar em paz também. Porque a nação inteira celebra quando há paz em Jerusalém. Todo mundo fica bem, todo mundo pode voltar, todo mundo pode peregrinar para lá. Se houver paz, enquanto há guerra, nós ficamos distantes, com saudades do templo, com vontade de voltar. Você se lembra do Salmo 137, que ele diz que eles estavam exilados, aqui 400 anos depois de Davi, eles estavam exilados e falou, eu não vou cantar mais nada, que se me apegue a língua à boca, porque eu não quero cantar a não ser lá no templo em Jerusalém. Então, por amor dos irmãos e amigos, que haja paz em Jerusalém. Por amor da casa do Senhor, olha que interessante, por amor do templo, do tabernáculo, do lugar em que Deus habita, nosso Deus, buscarei o teu bem. E aqui o salmista se colocando à disposição de Jerusalém, dizendo, se for preciso defender a cidade, eu estou lá. Compor fileiras, ombrear meus irmãos para defender a cidade, eu vou lá, vou buscar o bem da cidade, a prosperidade, a paz. Se precisar de recursos financeiros, contem com as minhas primícias, contem com os meus dízimos. Eles separavam de tudo que colhiam 10% e levavam para o sacerdócio levítico. Então, ele conta comigo porque eu vou buscar o bem da cidade. Além de orar, eu vou ativamente fazer coisas para que a cidade goze de paz, tranquilidade e prosperidade. Isto era um salmo para a antiga aliança. Mas, irmãos, o que é Jerusalém hoje? E o que é templo do Senhor hoje, na nova aliança? E como aplicar este salmo para os nossos dias? Perceba, meus irmãos, que tanto Jerusalém quanto o templo, e tudo que compunha o templo,
tanto a bacia em que eles faziam oblações, em que eles faziam aquelas lavagens de purificação, quanto a arca da aliança, o candelabro, as coisas todas, as cortinas, tudo isso apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude, é o cumprimento destas sombras. Todas essas coisas tangíveis, palpáveis, concretas, que Deus falou na antiga aliança como a pequenos, Ele agora mostra de maneira plena na supremacia da revelação de Jesus Cristo. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Diz o escritor aos Hebreus, Ele é a completude, todas essas coisas estão apontando para Jesus. Lembra Jesus com os 2 discípulos de Emaús? Ele ia no Antigo Testamento, certamente ao Salmo 122, explicando aquilo que a respeito dele foi escrito. Tudo foi escrito olhando para Jesus. As páginas do Antigo Testamento são sombra. Veja que essa é uma metáfora tanto do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, quanto em Colossenses 2. Abra sua Bíblia rapidamente em Colossenses 2 e veja Paulo chamando as coisas da antiga aliança de sombra. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, olha os versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que ele está dizendo para a igreja de Colossos? Eu sei que tem judaizantes no teu meio, e eu sei que tem gente cobrando de você que guarde o sábado, que faça a peregrinação a Jerusalém, que faça as coisas prescritas na lei de Moisés, que tem uma dieta específica. Lembra que o povo judeu não podia comer carne de animais impuros, não podiam beber sangue, não podiam, etc, etc. Eles tinham todas umas leis dietéticas que evitavam a contaminação. Mas ele está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, dizendo, ninguém te julgue porque você não está guardando essas coisas, porque isso é lei, isso é figura, isso é sombra, versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Jesus, é de Cristo. Essa figura é importante, imaginem aqui. Acontece que alguém está aproximando por trás de mim, e eu só consigo enxergar a sombra na minha frente. Eu sei que tem alguém, mas eu não consigo delinear bem os contornos, é apenas uma sombra, e à medida do avançar dessa pessoa, a sombra vai ficando mais nítida, mais bonita, mais delineada, eu consigo ver o sombreado, mas eu não consigo dizer pela sombra a cor dos olhos, eu não consigo dizer a feição da face, eu não consigo dizer as características que só olhando nós conseguimos, é sombra. Mas agora, quando essa pessoa avança para frente de mim, eu consigo ver a plenitude do corpo, e o corpo é de Cristo. Eu não preciso mais de sombra, é loucura quando a pessoa está diante de nós, ficarmos procurando a sombra da pessoa. Isso é algo de pessoa que não entende. É mais importante o corpo do que a sombra, é mais importante Cristo do que os rituais antigos, que apontavam para Ele, mas que foram satisfeitos, completos, na vinda do Messias. Então, é Paulo dizendo, o corpo já está aqui. Cristo já veio. Para que você está perdido nestas sombras? Para que você está buscando essas coisas judaicas? Essas coisas que apontavam para o Messias, sendo que ele já veio. Então, todo o templo e a própria cidade de Jerusalém apontavam para Jesus Cristo. Jesus veio cumprindo isso. Lembra em João capítulo 2, quando ele vai limpar o templo de mercadores, ele disse para os judeus, eu vou destruir este templo, em 3 dias eu vou reedificar. Ninguém entendeu, porque demorou 70 anos para construir o templo, mas ele estava se referindo ao próprio corpo, porque ele faz uma identificação entre o templo, casa de Deus, e o próprio verbo encarnado,
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Jesus Cristo é por excelência a casa de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é a imagem de quem é invisível. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo cumpre aquele papel pequeno, pedagógico, que o templo cumpria na antiga aliança. Ele vem aqui para mostrar em plenitude aquilo para que servia o templo. Ele está dizendo, eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou a habitação de Deus, não essas paredes. Essas paredes tiveram um propósito, mas agora sou eu, meu corpo, que vai ser reedificado, este templo. Isso é importante. Também a cidade mostrava quem era o Messias, Jesus Cristo. O templo e a cidade apontavam para Cristo. Veja Paulo dizendo isso em Efésios capítulo 2. Como nós, a igreja, somos a extensão da verdadeira Jerusalém. Efésios capítulo 2. Olha o versículo 19. Assim, Efésios 2,19. Já não sois estrangeiros. Olha que bonito. Ele está no capítulo 2, mostrando como na cruz, Cristo quebrou o muro de separação entre judeus e gentios. E ele está escrevendo para Éfeso, dizendo assim, não tem mais no povo de Deus duas classes de crentes. Um é crente, mas é brasileiro, mongol, chinês, americano. O outro é crente, mas é judeu. Não existe mais isso, não existem estrangeiros no povo de Deus e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. E sois da família de Deus, todos somos irmãos. E olha o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então agora nós somos um edifício, a igreja é um edifício. Aquele templo antigo construído por Salomão e também por Esdras e Neemias era um edifício. E Paulo está dizendo, nós, a igreja, somos um verdadeiro edifício. Aquilo apontava para nós, aquilo é cumprido na igreja. Nós somos esse edifício no qual, versículo 21, todo o edifício bem ajustado. Lembra a cidade compacta do Salmo 122? Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que frase importante. Deus não habita em Jerusalém cidade, e nem no templo ou nas ruínas dele. Deus habita na igreja, no seu povo. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. A igreja, este edifício muito bem ajustado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, edifica um fundamento e agora nós estamos sendo a casa de Deus. A igreja é a plenitude do templo. Vá para o capítulo 3 de Efésios. Porque é lindo quando ele diz assim, versículo 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Existe um mistério, um segredo, que Deus não contou para ninguém. Desde a fundação do mundo. Ele foi revelando partes disso. Ele disse alguma coisa sobre o mediador para Eva. Ele já ampliou um pouco mais. A revelação foi progressiva na antiga aliança. Contou um pouco mais para Noé, contou um pouco mais para Moisés, um pouco mais para Davi, pelos profetas. Ele foi contando este segredo. Qual? Versículo 10. Para que pela igreja, composta de judeus crentes e gentios crentes, um só povo, uma só nação, um só rebanho, um só batismo, um só pastor, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, demônios e anjos ficam abismados com a multiforme sabedoria de Deus, olhando o templo? Não.
olhando a igreja. Nós somos esse edifício bem compacto que cresce para ser santuário da habitação de Deus. Paulo disse isso com todas as letras. Vá para 1 Coríntios 3,16, só para que vocês já enxerguem isso. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está falando sobre sensualidade, sobre responsabilidade dos mestres, e agora ele diz: vocês são santuário. Existiam duas palavras em grego para falar da casa de Deus, do templo. E ele usa a palavra que se refere ao Santo dos Santos, ao lugar mais importante. Por isso cantamos no Santo dos Santos, porque a igreja é a expressão do Santo dos Santos, é o santuário de Deus. O Espírito Santo habita plenamente nos crentes. Isso é lindo demais. Para achar que não é só Paulo, olha Pedro dizendo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 4. 1 de Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Jesus é uma pedra que vive. Pega essa poesia. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, ou seja, destinatários da carta, povo que vive lá em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, crentes, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vejam, nós somos todos pedras vivas. Eu sou pedra viva, e temos aqui mais 2 ou 3 pedras vivas, é o que nós podemos. Nós temos poucas pedras vivas aqui, mas quando juntas, onde estiverem 2 ou 3, quando houver consenso, quando houver unidade de propósito, nós edificamos para Deus casa espiritual, diz o apóstolo Pedro. Não são paredes, não são tijolos, não são instituições, não são placas de igreja. A igreja não é essa expressão exterior. A igreja é a comunhão, é a comunidade, é a união dos crentes, dos santos do Senhor Jesus Cristo, que compõem o seu corpo. Ora, se Jesus Cristo mostrou que o corpo dele era o templo, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Aliás, Paulo chama a igreja de plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo sem a igreja não é pleno, não é completo. É cabeça, mas falta corpo. É noivo, mas falta noiva. É herdeiro, mas falta herança. Nós somos a completude, a plenitude de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, e por vários outros motivos e passagens das Escrituras, que eu faço questão, se você ainda tiver dúvida, de abrir com você, eu digo que a igreja é a plenitude de Israel, de Jerusalém e do templo. Por isso, eu faço algumas aplicações do Salmo 122 para nós hoje. Você quer fazer peregrinação para Jerusalém? Talvez você tenha vontade de conhecer. E há muita coisa boa histórica. Eu já fui a Jerusalém. E há muita coisa histórica interessante lá, de fato. Né? Você vai passando por aquelas ruas, vê o tanque de Betesda, vê onde é o cenáculo, enxerga onde está possivelmente o túmulo de Davi. Então, são vários pontos históricos, turísticos. Jesus Cristo se fez homem e andou por aquelas areias, andou por aqueles caminhos. É bonito. Mas não considere como algo sagrado ou misticamente santo. Não traga de lá um pedacinho do muro, não traga de lá uma porção do Rio Jordão.
eu tive que combater isso porque eu fui com um grupo de pessoas e uma parte dele era muito mística e estava querendo ser batizado no Rio Jordão, um deles. Eu disse, eu não vou batizar, porque a água não é diferente do Rio Machado. A água não é, aliás, por que o símbolo do batismo é água? Porque tem em todo lugar do mundo, igual pão e vinho. Tem em todo lugar do mundo. É algo para ser internacional mesmo. Nós não temos um rio sagrado, igual o hinduísta tem. Nós não temos um lugar sagrado. Jesus Cristo diz com todas as letras para a mulher samaritana. Olha, tem gente que adora em Gerizim, na Samaria, outros adoram em Sião, em Jerusalém. Mas vem a hora, e já chegou, em que o Pai vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não mais circunscritos geograficamente, não mais limitados numa localidade, mas em espírito e em verdade. Irmãos, perseguidos nossos estão naqueles rincões da Coreia do Norte ou na Eritreia, onde estão 2 ou 3 adorando ao Senhor em verdadeira confissão, lendo a palavra. O culto é simples, irmãos, não precisa de quipá, não precisa de estola sacerdotal, não precisa de chofar, não precisa de chegada de arca, não precisa de candelabro no templo, não precisa de altar, não precisa de vela, não precisa de nada. O culto cristão é simples e para muitos místicos é decepcionante. Porque o que precisa? 2 ou 3 pessoas, leitura da palavra, louvor, oração. São esses elementos de culto. É assim que Deus deu para nós. Na nova aliança, não precisamos dessas coisas. Isso ofusca a beleza de Jesus Cristo, que já veio e é completo no seu povo. Isso faz mudar a glória, voltar para esses fundamentos podres do passado, para a escravidão. Paulo estava bravo com os da igreja da Galácia, aos Gálatas, dizendo, eu acho que eu corri em vão com vocês, por que vocês estão retornando para a circuncisão, para a guarda de sábados, para fazer essas coisas? Isso é querer voltar à escravidão. Nós somos livres, o Filho já veio. Nós já pelo Espírito clamamos Abba Pai. Não precisamos dessas coisas do passado. E por isso, vá a Jerusalém se tiver a oportunidade. Mas o que você vai encontrar lá é um misticismo muito grande, de católicos romanos, de católicos ortodoxos gregos, de islâmicos, de judeus e de crentes pentecostais ou de outras vertentes que mistificam demais Jerusalém. Você vai encontrar muitos místicos lá, para todo lado que você olha. São judeus ortodoxos colocando papelzinho no meio do templo, ou daquele muro das lamentações, eles estão lá. Eu vi diversos judeus ortodoxos fazendo assim, o dia inteiro lendo a palavra, diante do negócio. Daí os islâmicos têm lá o Domo da Rocha, que é uma mesquita no centro de Jerusalém, em que se você faz uma oração lá, está no Corão, vale por 60 mil orações faladas em outro lugar do mundo. Lá específica, a terceira melhor mesquita para você fazer, é Meca, Medina e lá, Jerusalém. Porque Maomé foi lá, com um cavalo alado, eles são muito místicos. Daí você olha para o outro lado, católicos muito místicos. Tinha um lugar onde provavelmente o corpo de Jesus foi embalsamado. E eu vi pessoas se debruçando naquela pedra e rolando crucifixos e cruz, e colocando fotos, e colocando as coisas naquela pedra, como se houvesse algum poder, alguma coisa. Ou outros irmãos nossos, evangélicos, que deviam estar enxergando a beleza de Cristo na igreja, vão para aquele lugar buscando uma unção especial de um óleo produzido lá, dos cachos de uva de Jerusalém, ou da água do Jordão, ou de alguma coisa impressionante. Não, irmãos, nós já estamos na nova aliança, as sombras já se cumpriram em Cristo. Por fim, volta ao Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que isso aplica a nós? Especialmente em pandemia. Precisamos desse desejo, dessa vontade de nos reunir com os irmãos, para a verdadeira igreja, para a verdadeira casa de Deus. Sabe, nós temos sido impedidos de estarmos presencialmente. Mas, irmãos, vamos nos unir, vamos estar juntos.
na oportunidade que tivermos, sentindo segurança, claro, não perca essa oportunidade, não troque por nada. O domingo é dia do Senhor, vem para a igreja. É para isso que estamos. Para isso que existimos, é a casa do Senhor. Depois, note a admiração que ele tem pela igreja. Não é pela Jerusalém, ele está dizendo, nossa, que cidade compacta, que beleza, que muros. Essa mesma admiração deve ter em nós pela igreja, não por uma cidade que hoje está sendo disputada por 3 religiões, aliás, está debaixo de bombardeio do Hamas. Não, nós temos que ficar encantados pela igreja, que é muito mais lindo que Jerusalém. Pessoas, não apenas de 12 tribos, mas de povos. Isso é a nova Jerusalém. Veja Apocalipse 21, só para você entender. Apocalipse 21 diz assim, vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Agora ele fala. A nova Jerusalém, não é essa antiga, trôpega e acabada. Uma nova, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. A cidade é a noiva. A cidade é a igreja. Adornada para seu esposo. E daí você vai ver a descrição da cidade. Tem 24 fundamentos, 24 pedras, 24 portas, 24. Por que tudo 24? 12 as tribos de Israel da antiga aliança, 12 apóstolos da nova aliança. É o povo de Deus, judeus e gentios, formando a nova Jerusalém. Admire a igreja, sabe? Fique encantado. Pensa assim, pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, diferentes jeitos de ser, diferentes povos, diferentes línguas. Somos um só povo. Deus habita no meio de um povo que Ele comprou. Irmãos, é lindo demais. Os anjos e os demônios, os principados e potestades ficam boquiabertos quando juntam pessoas tão diferentes, que naturalmente estariam separadas, irmanados no mesmo banco, adorando o mesmo Deus. Isso é encantador. Seja aquele que admira a igreja. Por fim, orai pela paz de Jerusalém. No versículo 6. Não é mais daquela cidade. Olha, eu sou sionista. Você sabe o que é sionista? São aqueles que acreditam que judeu tem direito de ficar lá na terra prometida. Eu sou. Ele tem muitos inimigos, né? O mais recente agora foi o Hamas, um grupo radical islâmico do Líbano, da Síria, tentando atacar, né? E lança aqueles mísseis, daí vem o Jerusalém contra-ataca, mata muitos e tal. Eu sou politicamente sionista, mas não biblicamente. Eu não acho que os judeus têm um direito bíblico de ficar naquela terra, de permanecer naquela nação. Eu não acho que isso é cumprimento de promessa, na minha compreensão. Mas eu sou um sionista político. Eu acho que os judeus mereciam a terra. Eu acho que eles precisam estar lá. Tem documentos históricos de que aquela terra é deles faz 3.000 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Então faz 5.000 anos que eles estão lá. Por que não permanecer? Sendo que o islamismo começou no ano de 622 depois de Cristo. Mas não há razões bíblicas para esperar que os judeus permaneçam lá ou que reconstruam o templo, na minha compreensão. Então, o que é orar pela paz de Jerusalém? É orar pela paz da igreja, inclusive dentro dos muros, dentro da comunidade. Sabe, promova a paz entre os seus irmãos. Essa é a aplicação do Novo Testamento, que não haja partidarismo, vanglória, que não haja facção, que não haja desentendimentos, julgue os outros superiores a si mesmo, vivam em unidade, em um só pensamento, lutando juntos pela fé evangélica, haja paz em ti. E por fim eu vou buscar a paz, o bem de Jerusalém. Ele termina o salmo, e é isso que nós devemos fazer, buscando o bem da igreja, buscando estar aqui juntos, sabe, querendo adorar o mesmo Deus, estando na mesma presença do Senhor. Isso é bonito demais de se experimentar. Portanto, vamos orar ao Senhor pela paz na igreja, por Jerusalém, não é, que é essa igreja santa que nós estamos, esse povo chamado por Deus, que é o corpo de Cristo. Vamos clamar para que haja paz dentro dos nossos muros, e
vamos orar para que Deus, de fato, abençoe o seu povo em todo lugar do planeta. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque o corpo chegou e não precisamos das sombras. Quero te agradecer, Deus, porque todos esses ritos pedagógicos que foram usados pelo Senhor para apontar para o Messias, caducaram quando Jesus Cristo veio, e hoje mesmo não estamos mais atrelados geograficamente a uma nação, a uma etnia, a um rio, a um templo, mas a mesma doce presença do Senhor, experimentada por crentes lá em Jerusalém, é também experimentada em Moscou, é experimentada em Luanda, é experimentada aqui em Machado, em outras partes do mundo. Porque um só Espírito, de várias nações, faz um só povo e habita na igreja. Nós somos santuário teu. Ajuda-nos a ver isso e amar o teu povo. Ajuda-nos a ansiar estarmos juntos. Quando alguém nos disser que vai ter casa de Deus, ou seja, ajuntamento solene dos crentes, que isso seja motivo de júbilo, de alegria, de retorno a essas atividades presenciais, de estarmos juntos. Pai, dá-nos essa euforia, esse vigor, renova-nos, Deus. Admirar a igreja que tem defeitos, que tem erros, mas é um povo pelo qual Cristo morreu, é a noiva comprada pelo seu precioso sangue. Se é precioso para Ele, tem que ser para nós também. Não tem como amar o noivo e desprezar a sua noiva. Por isso ajuda-nos a estar na igreja, a experimentar a igreja, a viver na igreja, a comungar na igreja, a termos acesso ao Senhor com os irmãos, porque Tu nos deste dons para mútuo serviço, Deus. Ajuda-nos, Deus, a sermos encantados pelo Teu povo e ansiarmos viver em comunidade, como estaremos na Nova Jerusalém, que é a igreja, a habitação eterna do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Povo da Nova Aliança, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e tão bondoso Pai, e que a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo da promessa estejam sobre todo o Israel de Deus, que é a sua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.